Bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Maricele Almeida. Nessa aula vamos aprender sobre a identificação das necessidades. Então vamos ver os passos envolvidos no projeto de método de trabalho, os critérios levados em consideração no método de trabalho. Além disso, vamos ver as ferramentas que são utilizadas para realizar uma análise técnica mais eficiente. Então vamos começar nossa aula de hoje? Percebe-se que o projeto de métodos não é uma tarefa simples, tá? E que envolve vários elementos que são separados, porém eles estão relacionados. E quando em conjuntos, eles vão definir as atividades e trabalhos na produção. Então, alguns elementos que compõem esse projeto de método e processos são alguns questionamentos, como por exemplo, quais tarefas devem ser alocadas a cada pessoa na operação? Que sequências de tarefas devem ser estabelecidas como maneira de realizar o trabalho? Ou seja, qual o passo a passo? Onde o trabalho será alocado dentro da operação? Esse trabalho precisa estar dentro da parte de expedição. Quem mais deve estar envolvido com o trabalho? Então, com as pessoas envolvidas, né? Como devem ser as instalações e o equipamento usado no trabalho, tá? Então, como é que deve ser o local, que equipamentos, que ferramentas precisam ser utilizadas para que esse trabalho possa ser feito? Quanto à autonomia haverá no trabalho? Vai existir autonomia ou tudo vai ser definido por uma única pessoa? E os colaboradores só vão fazer aquilo que lhe for ordenado? Que condições ambientais devem ser estabelecidas no local de trabalho, ou seja, em relação a ruído, em relação à luz, tá? Em relação à temperatura, que condições? Então, tudo isso é envolvido, né? E que habilidades precisam ser desenvolvidas no pessoal? Ou seja, essas pessoas precisam saber de quê? Precisam saber fazer que tarefa para realizar? Precisam saber fazer o que para realizar tal tarefa? Tá? Então, é interessante aqui essa questão de habilidades, porque a gente percebe que no elemento do projeto de métodos e processos, você verifica que em todo momento é pensado no ser humano, né? Então, algumas empresas, elas definem, né, que querem no processo pessoas mais experientes, pessoas que já têm habilidades, para não precisar, né, não necessitar ter esse treinamento. No entanto, existem outras empresas que elas optam por dar esse treinamento para trazer essa habilidade, né, para aflorar essa habilidade em pessoas que ainda não têm essa experiência. E é bem interessante, né? Eu sou do time que defende dar oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Então é importante, num projeto de métodos e processos, ter esse pensamento, o gestor ter essa visão, né? Que habilidades precisam ser desenvolvidas no pessoal e não que habilidades esse pessoal tem que ter. Então, é interessante ter essa visão de desenvolver o pessoal. Então, em uma rotina, né, ou um método de trabalho, ele pode permanecer inalterado por um período, né, período longo de tempo, sem que haja melhoramento ou evolução de cunho tecnológico. E dessa forma, é possível a gente pesquisar e definir o melhor método de trabalho. Sabemos que estamos em um mundo muito tecnológico, onde o que é novidade de hoje, amanhã não vai ser mais, deixa de ser, e no mercado de trabalho não é diferente. Então, é necessário que ao longo do tempo haja assim um melhoramento do trabalho, tá? Melhor forma de trabalho, para que consiga trabalhar, né, com a evolução tecnológica a favor do processo produtivo. Não só de forma isolada, não. A gente precisa hoje pensar com a evolução de cunho tecnológico, eu preciso definir o melhor método de trabalho para o meu colaborador. Então, para analisar, é necessário iniciar com a identificação das falhas existentes no processo. O que está dando? Qual o problema que está existindo, né? E o que pode ser melhorado? Então, você vai identificar as falhas existentes e as necessidades de melhoria, baseado em alguns critérios que buscam reduzir, simplificar, prover e evitar. Então, o objetivo da aplicação desses critérios é identificar rotinas desnecessárias, trajetos que são longos, dificuldades de manuseio ou qualquer outro fator que possa reduzir a eficiência e a produtividade de um processo produtivo.
Então, em seguida, após você identificar as falhas, né, no processo e a necessidade de melhoria, em seguida é elaborado o diagrama de fluxo de processo, que ele é feito de forma bem detalhada, com foco nas atividades das áreas envolvidas no processo produtivo, tais como a operação, o transporte, a armazenagem, esses que correspondem por todas as atividades possíveis em um processo produtivo. Então, a elaboração dos diagramas de fluxo de processo, eles vão promover a identificação de melhorias no processo, sempre evitando barreiras, sejam elas mentais ou técnicas, que possam limitar as possibilidades de aperfeiçoamento de um profissional. E para finalizar, define-se um modelo de avaliação comparativa a fim de quantificar as melhorias propostas. Então, o método de trabalho, ele focaliza como o trabalho é feito, tá? Então, ele verifica no primeiro momento o que é que está sendo feito, como está sendo feito. Então, a pesquisa e a definição para encontrar o melhor método são empregadas quando a implantação de novos produtos, novos processos ou novas estruturas dentro da organização, quando a qualidade e a produtividade, ou até mesmo a eficiência, elas precisam ser melhoradas. E isso é verificado até mesmo com o feeling da própria experiência do gestor ali dentro. Então, verifica, ou até mesmo com alguns índices, né, existentes que verifica muito refúgio, verifica muita reclamação de clientes, verifica que a produtividade é muito baixa, verifica que a eficiência também está abaixo do esperado. Então, é necessário, nesse momento, você pode verificar que é necessário melhorar, tá? Você identifica a necessidade de melhoria. Quando a demanda pelo produto está mudando, quando os custos ou a disponibilidade dos insumos mudaram e quando os concorrentes estão em vantagem usando um novo processo. Então, a gente precisa estar tanto ligado dentro da organização, como fora também. Então, é nesse ponto que vai existir a grande oportunidade de se usar o projeto do processo e se proporem, né, os melhores métodos de produção. Contudo, a experiência mostra, né, que não existe um método perfeito, tá? De fato, sempre vai existir oportunidades para melhorar, como também as condições podem mudar. Então, fatores como volume e qualidade do produto, tipo e preço de matéria-prima, como também disponibilidade de máquinas e equipamentos podem diferir daqueles que permaneceram quando iniciou a produção. Então, a gente tem que estar sempre ligado, pensando na nossa produção interna, como também o mercado. Como é que o mercado está reagindo? O que eu posso fazer para melhorar? Então, quando um novo produto, né, ele é projetado, introduzido em um processo produtivo, na maioria das vezes faz necessário um planejamento de todo o sistema de produção, tá? Por quê? Que vai envolver linhas, vai envolver células produtivas, além de processos administrativos. Um exemplo disso é, por exemplo, vamos supor, quando você que trabalha em hamburgueria e você lança um novo hambúrguer. Então você precisa pensar, tá? O que é que eu necessito? Tá? Eu preciso de um novo queijo, eu preciso de um novo molho. Eu preciso de novas pessoas para trabalharem comigo, eu preciso de nova embalagem. Então, você consegue imaginar que ao você ter um novo produto, né, você projetar um novo produto, você tem que parte também disso, a identificação das necessidades. Então, é assim que acontece no mundo corporativo também. Supondo que vamos lançar uma nova coleção de sapatos, é necessário verificar se a produção, o sistema de produção que existe, né, em relação às linhas de produção ou células produtivas, vai atender a esse novo produto. Caso não, é necessário se pensar em um novo projeto de célula, além também de processos administrativos que vão envolver tudo isso. Então, vai envolver a questão de compras, a questão de logística, todos os setores que precisam estar engajados e envolvidos a fim de identificar o que é necessário para essa melhoria desse processo. Então, nesse momento, vai surgir a oportunidade de utilizar o processo e propor a implantação de melhores sistemas e métodos de produção. Então, a gente estava ali verificando que aquele sistema estava um pouco defasado. Um exemplo muito claro disso é hoje em dia utilizado nas linhas de produção, né? Aquelas linhas que são contínuas, hoje verifica-se que não é a melhor forma. Claro que em alguns casos é necessário, mas em outros pode usar a forma celular da coisa, né? Que cada um faz sua parte, mas que está ali engajado, não só de forma uma única vez, como é no caso na linha de produção contínua.
Então, vale lembrar que Barnes ele vai falar, que é um teórico bem conceituado, ele fala o seguinte, que vale lembrar que em todo momento vai existir a oportunidade de melhorias. Então, a melhoria deve ser contínua, visto que em um processo produtivo há fatores envolvidos tais como volume e qualidade do produto, tipo e preço da matéria-prima e disponibilidade de máquinas e equipamentos. Então, o mesmo sistema de solução de problemas deveria ser utilizado tanto para se projetar um método de uma atividade já em funcionamento, tá? Então, é importante você estar mudando aquilo que você já está em funcionamento, quanto em um novo método, ou seja, definir um objetivo que seria a formulação de problema. Então, após esse passo, depois de você formular esse problema, segue-se para analisar o problema. Então, a obtenção de fatos, a determinação de especificações e restrições, bem como a obtenção de informações sobre o volume de produção e as economias. Seja essa economia, né, que pode vir a acontecer de forma potencial, como também a total durante o período de fabricação do produto. Então, sendo assim, o projeto do método, né, ele se configura como uma forma criativa de resolução de problemas. Então, dessa forma, é interessante nós apresentarmos em detalhes o processo geral, que vai envolver 5 passos, que é a definição do problema. Aqui nessa aula, o nosso foco é a definição do problema. Então, aqui é preparado um relatório geral de metas e objetivos. Então, você vai formular o problema. Em segundo passo, você vai analisar esse problema. Então, você vai obter fatos. O que isso significa? Você vai determinar especificações e restrições, ou seja, você vai descrever o método atual se ele estiver em funcionamento. Terceiro passo, você vai fazer pesquisas de possíveis soluções. Então, você vai tentar o método de eliminação. Para isso, você vai usar a lista de verificação, aplicar os princípios de economia de movimentos, tá? Escrito lá em Porteiro, como também usar a sua imaginação criativa. Então, o quarto passo, você vai avaliar as alternativas. O que isso significa? Você vai determinar qual a solução preferível, tá bom? Então, um método que permita a entrada mais rápida em produção do produto. O método que forneça um menor custo, né, e requer o menor capital, então isso também é importante. Quando se fala em método, você precisa pensar, quando se fala em empresas, tem que se levar em consideração o custo, o capital, tá bom? E também um método que vai fornecer a melhor qualidade ou a menor perda. E o quinto passo é a recomendação para a ação. Então, nesse passo, você vai preparar relatórios escritos ou fazer a apresentação verbal, levantar os dados existentes que possam ajudar você nesse processo, como também antecipar perguntas e possíveis objeções, tá bom? Então, o projeto de método ele tem 5 formas. Só recapitulando: a definição do problema, a análise do problema, a pesquisa de possíveis soluções, a avaliação das alternativas, como também a recomendação para a ação. Nosso foco nessa aula será a definição do problema. Então, para você definir o problema, o primeiro passo é você reconhecer que existe um problema, tá bom? Então, em algumas vezes, não é tão fácil determinar qual o problema real, visto que algumas declarações são feitas, como, por exemplo, o custo é muito alto, a produção é aumentada, dentre outras objeções que podem vir a surgir. Então, nesse momento, deve-se julgar se o problema apresentado ele merece real atenção, tá? E se este é o momento oportuno para a sua solução. E, caso decida continuar com essa formulação, deve-se fazer o levantamento das informações do problema e a sua importância, e bem como você deve definir o tempo disponível, né, para vir solucionar. Então, no início, as restrições elas devem ser menores, tá? Devem ser as menores possíveis. E o problema, ele deve ser definido de forma geral, não precisa ser tão detalhado, pois isso vai possibilitar a liberdade para você utilizar a sua criatividade na busca de solução. Então, além disso, né, nos casos onde a tarefa ou a operação está sendo realizada, não deve ser atenção excessiva para o método atual. E o problema deve ser definido, tá? Independentemente da maneira como é feita.
Então, você precisa só definir. Esse é o problema, tá? Então, a partir disso, está sendo feito dessa forma. Pronto, acabou. Então, o método atual, ele precisa... não, você tem que dar atenção a ele, mas não de forma excessiva. Aí, vale ressaltar que, algumas vezes, é aconselhável você dividir o problema em problemas menores, ou determinar se ele faz parte de um problema maior. Por quê? Quando você tem um problema muito grande, né, é mais difícil de você gerenciá-lo. Então, você define ele em problemas menores, tá? Para que você consiga, a partir desse menor, chegar até a causa raiz dele, que é o problema maior. Às vezes, é até mesmo preferível você reconsiderar o assunto desde o início e examinar essas atividades precedentes da operação, tá? Qual atividade vem antes, ou possivelmente as atividades seguintes, mesmo, né, sendo não aconselhável que uma ampla formulação do problema no início do processo ela seja feita. Então, dessa forma, né, para a definição do problema, é necessário que ele seja feito uma exposição geral da meta, o objetivo, tá? Como na formulação do problema. Então, ele deve ser disposto claramente. Então, deve existir o critério, ou seja, o meio de julgar uma boa solução do problema. Como é que eu vou fazer isso? Qual critério que eu vou utilizar? Quais os requisitos da produção? Então, a produção máxima diária, as variações sazonais, o volume anual dessa produção, como também a vida prevista do produto. Sabemos que em cada produto tem o ciclo de vida do produto, né? Então, ele nasce, é como se fosse quase o mesmo ciclo de vida do ser humano. Ele nasce, ele cresce, né? Chega na sua maturidade e depois ele declina. Então, você precisa ter definido muito bem a vida prevista desse produto. Ele tem a vida prevista de 5 anos. Então, aqui o requisito de produção, ele deve estar definido na definição do problema. E a data do término também. Então, aqui, o que vai levar em consideração? O tempo disponível, tanto para o projeto, para a instalação e teste de equipamentos, como também para aumentar a produção até a capacidade total. Então, é importante você ali não chegar ao limite, mas você precisa meio que espremer para verificar a capacidade total dessa produção. E nesse sentido de identificar as necessidades, algumas ferramentas foram desenvolvidas para realizar essa análise de processos produtivos. Tudo isso com foco na busca de melhorias de processos, tá? E para isso, são estabelecidos alguns critérios que são abrangentes para que seja possível avaliar qualquer processo em todos os aspectos. Então, alguns procedimentos, eles podem ser empregados com o auxílio de algumas ferramentas integrantes do conceito Design for Six, que ele é um projeto voltado a X ou a vários critérios. E ele está relacionado à manufatura mesmo, à montagem, à qualidade e ao custo de um produto. Então, a gente verifica que esses critérios são bem importantes, de grande relevância dentro de processo produtivo, que é a relação da manufatura, da montagem, a qualidade desse produto que está saindo, como também o custo. Falei anteriormente que dentro de uma organização, o custo é um critério muito importante, gente. Nunca esqueça. Quero fazer algo de organização. Primeira coisa que o gestor vai perguntar, depois de você apresentar seu projeto, a sua ideia, quanto vai custar? Então, verifica-se a importância de você definir os critérios, critérios como, por exemplo, a manufatura aqui no projeto de métodos, né? Projeto de métodos. Então, aqui você vai realmente levar em consideração tanto a manufatura, quanto a montagem, quanto a qualidade, como também o custo de um produto. Então, ainda há uma ferramenta conhecida como Design for Assembly, que é o DFA, muito bem conhecido. Esse projeto ele é voltado à montagem, tá? Com os princípios fundamentais voltados à engenharia de métodos. Então, nesse sentido, ela não envolve técnicas especiais, tá bom? Mas ela estabelece um conjunto de critérios básicos que vão estabelecer um método de análise de qualquer processo. Essa ferramenta ela foi desenvolvida exatamente para analisar os processos produtivos. Então, eles estabelecem critérios abrangentes
de modo a poder avaliar qualquer processo em todos os seus aspectos, como falei anteriormente. Então, os critérios básicos dessa ferramenta, eles devem ser aplicados na melhoria de métodos e processos, tá? E eles são 4, que é a reduzir, o simplificar, o prover e o evitar. Nós vamos ver agora cada um desses critérios utilizados nessa ferramenta DFA. Então, o primeiro passo é o reduzir. Então, nesse critério, na verdade não é passo, é o critério do DFA, deve ser observado de forma abrangente, certo? Então, o que a gente vai ver nesse critério? Você deve reduzir o quê? Reduzir o número de itens de um produto e suas variantes, bem como os manuseios, o transporte, tá? Imagine que, ao você fazer isso tudo vai trabalhar justamente em algo que eu falei anteriormente, mas vamos seguir. Então, você vai reduzir os manuseios, importante dentro de uma organização, vai ter essa parte de menos movimento, transporte. Isso aqui envolve, gente, quando você fala de transporte, é algo bem importante colocar aqui em consideração, não só o custo, mas também a gente já pensa na sustentabilidade aqui. A sequência de montagens, que serão, você pode reduzir a sequência de montagens, como qualquer outro aspecto que possa tornar o produto, seu processo produtivo mais simples possível, tá? Esse critério, ele é importante, pois quanto menos itens estiver em um produto, vai haver uma redução no ciclo de montagem, tá? A quantidade de dispersão e possibilidade de falha, e consequentemente seu custo vai o quê? Vai reduzir, como eu falei anteriormente. Então você percebe que ao você fazer uma redução, há vários ganhos, não só ganhos financeiros, mas também ganhos ambientais. Imagine que você, para fazer uma quantidade de transporte de certo produto, você vai emitir, né, para o meio ambiente, quantidade de CO2. Então, ao você reduzir isso, você vai reduzir também a poluição. Então, não é só ganho financeiro aqui, mas também há ganho no lado de sustentabilidade, como também de retrabalho, tá? Como também de custo, sim, custo financeiro, capital. Outro critério, né, utilizado no DFA é o simplificar. Então, ele vai auxiliar os processos de simplificação do produto, tá bom? Então, o simplificar, ela deve ser aplicada, né, a simplificação deve ser aplicada nos processos administrativos e na montagem, além do próprio produto, claro. Então, para auxiliar nesse processo, uma ferramenta muito utilizada é o DFM, que é um projeto voltado à manufatura. O DFM vai auxiliar os processos de simplificação do produto. Então, nesse momento, né, deve avaliar o grau de manufatura de um produto, por meio da avaliação dos aspectos relacionados ao quê? A padronização ou a possibilidade de redução do número de componentes do produto. Gente, a padronização é algo muito importante dentro de um processo produtivo. Isso evita muito retrabalho, evita muito erros, sabe? Na produção. A orientação de componentes para a montagem. Então, aqui você vai treinar o seu colaborador para que ele consiga fazer essa montagem de forma mais simples possível. A possibilidade de automação da manufatura, isso aqui pode ser feito por tal máquina. Lembro-me de uma empresa que eu passei, que era uma montagem de computadores, e nessa montagem de computadores era utilizada algumas automações de processos. Claro que existia era algo muito tradicional, que existia assim o capital humano ali, montando os computadores, mas em alguns momentos existia também a automação do processo. Então, quando existe automação, por outro lado, há também a simplificação. Como também os meios de abastecimento do processo. Então, tudo isso pode simplificar. Lá, infelizmente, não tinha essa simplificação. Era algo assim muito cansativo, como, por exemplo, quando chegava no final da linha, um colaborador, ele era necessário para tirar os pallets da linha de produção, colocar no carrinho, ir andando até chegar no início da linha novamente para começar todo o processo. Então, era algo bem cansativo, não era simples não. Lá, acredito que não utilizava
esse DFA lá não. Então, esse critério de simplificar, infelizmente lá não existia. Então, nós hoje, como engenheiros, podemos pensar de forma, no processo, né, vai fazer um método de trabalho, pensar na simplificação. Isso vai ajudar na padronização, vai ajudar na orientação de montagem, componentes de montagem, como também ajudar na possibilidade de automação da manufatura, que isso é algo muito bem colocado hoje em pleno século XXI, onde nós temos aí a indústria 4.0, caminhando aí já para o futuro, né? Onde nós vemos robôs aí com interação com o ser humano o tempo todo, como também os meios de abastecimento do processo. Tudo isso tem que ser levado, tem que ser utilizado ao nosso favor. Em seguida, né, o quarto critério no DFA é o prover. Então, o prover, ele vai relacionar, né, a orientar o profissional, analista de processos, a imaginar a melhor maneira de abastecimento e manuseio de produtos e componentes. Gente, é interessante aqui que estamos falando, né, do método de trabalho e a todo momento eu consigo enxergar que o método de trabalho ele não é uma atividade isolada dentro de organização. Eu consigo enxergar o método de trabalho como, por exemplo, aqui, ó, ele fala sobre, nesse critério do DFA, prover, ele fala, o analista de processos, a imaginar a melhor maneira de abastecimento e manuseio de produtos e componentes. Então, há uma relação direta aqui com outras áreas, né, dentro da organização, como, por exemplo, o quê? A área da logística, onde existe essa atividade de abastecimento e de manuseio de produtos e componentes. Então, é verificado que a parte de engenharia de métodos não é algo isolado. É algo que deve estar presente em toda a organização. Seja ela tanto de, estou falando aqui da logística, mas seja ela tanto de uma empresa manufatureira, como também empresa de serviço. Porque ali vai existir também abastecimento e manuseio, seja esses materiais de escritório, algo vai existir ali para manusear. Então, é importante existir métodos de trabalho também em uma organização de serviço. Então, no prover, o que é que deve se existir, né? O que é que vai acontecer aqui no prover? Então, deve-se prover que as peças e componentes utilizados pelo colaborador durante o processo seja de fácil acesso. Então, deve sim, imagine aí que você está utilizando uma mesa de escritório. Então, você utiliza muito, tem o seu computador e ao lado você utiliza muito, por exemplo, a impressão. Então, é necessário que essa impressora esteja ao seu lado, ou mais próximo possível, para que você, quando você tem a necessidade de utilizar, você não precisa levantar da sua mesa e andar, ter uns 10 a 15 passos para você conseguir sua impressão, tá? Então, eu aconselhava que ele esteja mais próximo a você. Então, outra coisa, né, deve priorizar as peças simétricas e de manuseio simples. Para quê? Para evitar que o colaborador ele tenha que utilizar de processos decisórios durante a hora da montagem. Ah, isso aqui é assim ou assim. Ah, eu acho que é assim. E não é assim. Então, o que vai acontecer? Vai evitar isso ao você fazer, né? Ter as peças simétricas, você vai evitar erros na hora da montagem. Porque na hora da montagem não é hora de você tomar decisões. Deve existir procedimento operacional padrão dentro de uma linha de organização, para que o colaborador, caso ele tenha alguma dúvida, ele possa checar ali e verificar. Não, é dessa forma que se faz. Ah, então eu vou seguir esse padrão aqui, certo? Então é necessário priorizar as peças simétricas e que sejam de manuseio simples para o colaborador. Tudo isso para ajudar na hora da montagem. Então, uma experiência que eu tenho, né, em relação a isso, lembro-me de uma das vezes dentro dessa mesma empresa de montagem de computadores, uma colega, ela chegou na empresa, começou a montar computadores e foi treinada por uma outra colega. Então aí percebe-se que há um erro, né? Então deveria sim existir por parte do gestor de produção ali esse treinamento. E ela começou a montar alguns computadores. Passou-se um certo período de tempo, depois de um mês e pouco, foi verificado uma grande quantidade de computadores queimados. Então, vamos buscar qual a causa raiz do problema. Foi verificado o seguinte, que essa colaboradora, ela estava colocando as peças em lugares diferentes que deveriam ser colocadas. E com isso,
existiu aí mais de 30 computadores defeituosos. Claro que, como é feito, né, a inspeção dentro da empresa, não chegou ao colaborador, não chegou ao cliente final, mas isso gerou custos para a organização. Então, o que resultou nisso, né? Então, ela, claro, se desculpou, mas ao passar o período de experiência, ela foi desligada da empresa. Então, a gente verifica assim que não é algo simples, tá, gente? Não é algo simples. Você verifica que é importante o gestor, né? A pessoa que está empenhada em um método de trabalho deve se levar em consideração todos esses critérios. Deve prover, sim, deve de forma, assim, entre aspas, vou falar isso aqui, deve simplificar, deve facilitar a vida do colaborador, certo? Então, em seguida, você precisa também dar preferências a arranjos produtivos com alinhamento facilitado. Não aquele arranjo produtivo engessado, que não pode existir mudança, não. Tem que ser flexível. Então, também, já segue, né, ao outro prover, ao quarto, que é possibilitar que a empresa tenha flexibilidade e, para isso, é necessário prover alternativas ao processo produtivo, certo? Então, deve existir, sim, não é a única forma de fazer, não é a única forma de desenvolver uma atividade. Então, você pode fazer de outra forma, claro, respeitando o procedimento operacional padrão, mas a minha linha de fabricação, ela pode modificar um pouco. E isso não vai perder a qualidade do meu processo, não vai perder a eficiência do meu processo. Então, o quarto critério também é o critério evitar, tá? Então, nesse critério, ele é voltado a orientar a orientação da análise. Então, a fim de evitar tudo que possa atrasar um processo produtivo, que é o que? Evitar movimentos múltiplos e complexos, peças muito flexíveis e frágeis, que exijam um cuidado adicional na hora da montagem. Então, isso vai... Você não pode, gente. Uma coisa assim que você verifica muito na linha de fábrica é que os colaboradores, eles não são, a maioria das vezes, não é só a maioria das vezes, eles não são delicados. Então, você não pode entregar peças muito flexíveis e frágeis que pode, por exemplo, quebrar, que pode trincar, que precisa ter um maior cuidado na hora da montagem. Não. Então, você precisa também evitar o quê? Obstrução visual, para que o colaborador possa ver as etapas anteriores e posteriores ao seu processo. Não deve ser tudo aberto, ou até mesmo que possua um campo aí visual bom. Hoje se tem essa questão do Covid, então é necessário que existam cuidados, que exista também esse distanciamento, né? Mas é importante você estar sempre, você deve entregar ao colaborador essa questão que ele consiga visualizar tanto a etapa anterior quanto também a etapa posterior ao seu processo. Então, evitar caminhos desordenados. Tanto, isso é interessante, que você não é só pensar no colaborador, tá? Não só no produto, mas também no colaborador. Evitar peças ou ferramentas que possam apresentar travamentos entre si. Então, deve-se investir, sim, em ferramentas, em peças que sejam de melhor qualidade, para que não possa existir paradas por conta de setups, por conta de ferramentas e peças que travou. Isso vai ocasionar em perda de produtividade. Como também coibir fixações trabalhosas, certo? Então, esses 4 critérios, eles são fundamentais para analisar qualquer processo produtivo. Então, dentro disso, né, a gente verifica o seguinte, que a fim de realizar a análise, né, do processo produtivo, é necessário utilizar algumas ferramentas, visto que vai possibilitar uma análise técnica mais profunda, né? Como também vai ajudar a conseguir desenhar esse processo. Então, uma das ferramentas muito utilizadas, né, no processo é o diagrama do fluxo de processo. Então, o diagrama do fluxo de processo, ele vai descrever os processos através de símbolos indicativos das atividades realizadas. Então, sua finalidade, né, seu objetivo, é facilitar a compreensão do trabalho, permitindo a análise de possíveis melhorias. Então, no diagrama de fluxo de processo, o registro das operações
vai se iniciar, né, com a entrada da matéria-prima no processo produtivo e vai seguir seus passos até o procedimento da expedição, que é o último processo dentro da fábrica. Então, a indicação das distâncias percorridas entre as atividades e os tempos de demora entre elas vai ajudar a análise e completar as informações de diagramas. Vejamos a seguir como ele é feito. Então, ao estudar o diagrama de fluxo de processos, pode-se verificar aí a existência, né, de operações que podem ser parcialmente ou totalmente eliminadas, ou seja, desnecessárias aqui nesse processo. Além disso, pode mostrar operações que podem ser combinadas, além de apontar o melhor trajeto de um material ao longo de um processo produtivo. Então, o objetivo, né, do fluxo de processo é sempre a redução do uso de materiais e de mão de obra. Também é possível verificar, né, o impacto de uma modificação sobre o processo produtivo por meio de simulações. Então, hoje a gente tem aí muitos softwares que podem ser usados, né, para já ajudar a auxiliar nesse processo, antes que elas sejam implantadas. Então, é interessante, como, por exemplo, nós temos hoje aí o Visage, o Visio, que pode ser utilizado nessa parte aí de simulações. A gente vai desenhar esse processo, o diagrama do processo, e vai verificar como ele andaria se fosse dessa forma. E isso vai ajudar o quê? O desgaste, né, de implantar algo que não vai funcionar. Então, dessa forma, né, para a construção do diagrama, são utilizados alguns símbolos. Vejamos aqui. Nós temos esse símbolo aqui primeiro, que é um círculo, que ele tem o nome de operação. Então, o que é que vem ser a operação? Então, qualquer intervenção sobre um material ou produto por meio de uma ou mais operações. Então, essa operação aqui é a fase mais importante do processo. Em seguida, nós temos a seta, que é o transporte. Então, qualquer deslocamento do material dentro do processo, exceto quando a movimentação for parte integrante da operação. Então, aqui é o transporte. Aqui nós temos um quadrado, que é a inspeção. Na inspeção, o que é a inspeção? É a avaliação qualitativa ou quantitativa que é feita sobre o material. Então, e isso é feito baseado em padrões pré-estabelecidos. Aqui nós temos uma espera, que a espera vai corresponder ao intervalo de tempo entre a última operação efetuada e o início da operação seguinte, e o triângulo invertido, que é o armazenamento. Então, o armazenamento é toda a manutenção de um material sob controle físico, exigindo sua requisição ou autorização para o manuseio posterior. Outra ferramenta é o diagrama de fluxo, que é um pouco parecido com esse que falamos agora, do diagrama de fluxo de processo. No diagrama de fluxo, ele é utilizado para estudar os movimentos das pessoas e dos materiais. Então, são utilizados para a descrição dos fluxos e para análise de melhoramentos. Vamos ver a seguir, a figura aqui ao lado. Ele vai mostrar o fluxo em duas situações, antes e depois do melhoramento. Vamos verificar. Aqui nós temos um desenho do fluxo. Temos aqui os componentes, posto de trabalho 1. Em seguida, cá em cima nós temos a máquina 1. Aí depois tem o posto de trabalho 2, posto de trabalho 3. Cá em cima tem um teste e aqui tem a embalagem. Então, foi verificado que isso aqui não era a melhor forma do fluxo do processo acontecer. Então, como ficou o fluxo, né, proposto? A gente verifica que aqui há uma linha contínua, né, que não há tantas interrupções, tantos movimentos necessários. Que aqui temos o componente, temos o posto de trabalho, a máquina 1, entre o posto de trabalho 1 e o posto de trabalho 2, seguida o posto de trabalho 3, temos o teste e temos a embalagem. Verifica que há uma sequência lógica nesses postos de trabalho e que vai melhorar esse processo produtivo. Isso vai economizar movimento necessário, vai economizar tempo, vai economizar até mesmo custos. Então, o fluxograma, que é bem conhecido. Então, o fluxograma é outra ferramenta de análise. Então, ele é uma representação visual de como determinado processo ou atividade é ou deve ser feito. Então, os principais símbolos são aqui o terminal, tá? A atividade, a decisão, que é o losango, a direção do fluxo e, como falei anteriormente, o triângulo invertido é o arquivo ou estoque, como também falei lá, que é o armazenamento.
Então, vamos ver um exemplo de um fluxograma para um processo de atendimento de uma venda. Então, como é que acontece, né? Então, temos o início, que é a operação. Então, em seguida, vai atender o telefone, você vai digitar o pedido, tá? Aí você vai consultar o cadastro. O cadastro foi aprovado, aqui você verifica que é uma decisão. Se não foi aprovado, você precisa informar o cliente que não foi aprovado e vai finalizar a operação. Caso ela seja aprovada, você vai fazer o quê? Vai emitir a nota fiscal. Em seguida, você vai encaminhar o pedido para a separação e vai finalizar. E por fim, né, nós temos outra técnica muito utilizada, né, nos projetos de métodos, é o plano de ação 5W2H. Ela é simples, essa ferramenta é simples, porém é muito eficaz para auxiliar na análise e no conhecimento sobre determinado processo. As iniciais dessas palavras são de origem em inglês e vamos ver agora aqui cada um desses iniciais. É o 5W, então temos o what, o who, o where, o when, o i. E 2H, who e how much. Então, primeiro W é o que? Ou o que significa, né? Que ação vai ser executada? Quem? Quem será responsável por executar essa ação? O que vai participar dessa ação? Onde? Qual local? Onde será executada essa ação? Quando? Qual o prazo, né? Quando a ação será executada? Por quê? Qual motivo está levando a essa ação a ser executada? Como? Como vai ser executada essa ação? Como é que vai ser feito? Quais os meios que vão ser utilizados? Qual método vai ser utilizado? E quanto custa? Eu falei anteriormente que esse quanto custa aqui vai estar presente em todo o processo de realizar esse método de trabalho. Então, quanto custa para executar a ação? Então, é importante verificar que existem algumas ferramentas que vão auxiliar nesse processo do projeto de métodos. Então, de forma sintetizando, nós temos aqui o resumo. Nessa aula, você aprendeu sobre a identificação das necessidades a fim de pesquisar e definir o melhor método de trabalho. Foi possível identificar os critérios utilizados em algumas ferramentas, como a UDFA, que nós falamos aqui. Além disso, nós vimos sobre as ferramentas usadas na identificação das necessidades, que são aplicadas para se obter uma análise técnica e mais eficaz dos processos. Aqui estão as referências. Então, aluno, você entendeu como funciona a identificação das necessidades ou precisa estudar mais um pouco? Então, se você ainda não entendeu tudo, tem dúvida, assista a videoaula mais uma vez ou quantas vezes você achar necessário. Lembrando que você também tem outros materiais disponíveis na plataforma. O e-book, por exemplo, vai trazer esse material que acabei de abordar durante a videoaula. Dessa forma, leia com atenção esse material, porque temos um questionário que foi elaborado com base no e-book. E para complementar os seus estudos, há uma indicação de uma leitura. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e que você aproveite todo o material. E obrigado por assistir a aula até aqui. Bons estudos!